Bem na hora. Pode cortar e fazer o outro? Oi, Tiane. Oi, prof. Bem? Tudo e você? Tudo. Acho que o pessoal tá entrando, né? Tá. Show. Aí. Libera essa câmera aí que eu quero ver vocês. Larguem mão. Isso. Oiê. Olha lá que maravilhosa. Você fez escova no cabelo para assistir aula, Ju? Não, meu cabelo é lisão assim mesmo. Sério? Não, arrasando. Um cabelão tá enorme. Tá enorme mesmo. A tia Selma tomou banho lá. Selma. Ah, que legal, Oi. que legal. Gente, tem uma cachorrinha de pé ali, sentada. Ali, ó. Sensacional. É o Thor. Sensacional. Muito bom. Companheirinho Muito bom, a aqui. Emily, a Júlia. Vocês larguem mão, libera o vídeo aí que eu quero ver a carinha de vocês. Para tudo. Libera, dá um oi, depois você se esconde se quiser, nem venha. Muito bom rever. Isso! Muito bom, Emily. Emily, você tá no escurinho? Tô na sala, prof. Entendi. Olha lá, agora sim, assim fica bem mais divertido. Tayla! Olá, Nath! Ah, que feliz de ver vocês. Ah, a gente pode até não estar no presencial, mas que a gente se diverte com essas outras coisas aqui, olhando cada um. Olha lá, gente, a Rayane. Cadê a Rayane? Sumiu aqui, ela estava aparecendo para mim, desapareceu. Ah, bem feliz, gente. Que bom, que bom. Daiane. Oi, Dai. Oizinho, Tayla, todo mundo. A Rai apareceu de novo, Rai. Oi, Todo mundo tentando achar um lugar mais tranquilo da casa, né? Que não tinha tanto barulho, né? Tipo isso. Né? Porque sempre fica uma barulheira. Quem mais? A Amanda entrou também, mas nada de liberar a câmera para eu poder olhar. Ó, o Guilherme entrando. Lorenza. Libera aí, Lô. Libera essa câmera aí. Ó o Lucas. Meu Deus, eu tava comendo arroz doce agora. Ai, que delícia. Coloquei 2 caixinhas de leite condensado. Me desculpem o atraso, tá? Eu tinha me programado para 7h30, mas eu estava na rua, né? Fora de casa. Estava catando roupa lá para doação para um asilo que a gente está fazendo. Acabei me atrasando um pouquinho. Show, a galera entrando aí, já tem uma porção de gente da sala. Pessoal, até a ideia do encontro hoje, eu conversei junto com a Ju que me deu a ideia, inclusive, porque a gente não está se vendo lá no ambiente virtual ainda, né? Não está aparecendo a disciplina, né? A prof. Marilda, né? Teve situações ali que ela não pôde continuar. E ainda não, como não está aparecendo a disciplina, eu já tinha preparado alguns materiais para vocês. E daí eu ia mandar pela Ju, até foi a ideia da Ju, da gente usar o Zoom para pelo menos ter esse primeiro contato, já explicar um pouquinho como que vai ser a dinâmica, né? Bem que em 20 minutos tudo pode mudar, como diz a Band News, né? Mas até o momento, o que temos de novidades, né? É isso, né? Eu fico com a disciplina de vocês. É claro que a gente vai ter a fala do professor Benedetto, falando amanhã ou na sexta, se permanece mais um tempo parado ainda, ou se a gente volta. Mas como a universidade está acompanhando o que está acontecendo no mundo aí, Brasil, Curitiba, Paraná, tudo, né? Não, a gente sabe que possivelmente não deva voltar na segunda, né? Pela maneira como as coisas estão caminhando, a gente já tem uma leve
suspeita e acha que a universidade não vai tomar nenhuma atitude diferente do que o resto está tomando, né? Então, por isso que eu estou falando tudo isso, porque eu fiz um planejamento. Desde que a Val me pediu semana passada para ver se eu podia assumir a turma de vocês, né? Então, eu fiz um planejamento pensando nisso. Mas, como eu disse, pode ser que em 40 minutos, 20 minutos ou menos, tudo mude, né? Mas tentamos, né, dar continuidade, não é nem tanto continuidade, que a professora Marilda também pegou um dia só de aula, né? Então, a gente recomeça a disciplina aí, claro, levando em consideração que ela trabalhou, mas ela também pegou a parte de apresentação, de conversar com vocês, foi aquela primeira semana, né? Segunda, né? Porque a primeira semana foi a semana acadêmica, né? De pedagogia. Então, iniciando a disciplina, como é que a gente vai conseguir dar conta da disciplina nesse início, nesse bimestre, com essas ferramentas que a gente tem para estar usando, tá? Não é só o Zoom, dá para usar, agora tem mais o Collaborate também do AVA, que é uma ferramenta também que já está dentro do AVA, a faculdade investiu, não tinha ele ainda, né? Investiu por conta dessas demandas novas. Então, a gente vai poder aí testar umas ferramentas diferentes aí. Ó, o pessoal chegando agora, a Ellen, a Cássia Kemi. Bem feliz de ver o rostinho de vocês aqui. Obrigada quem está conseguindo, quem está compartilhando aí. Quem não está compartilhando, estou vendo os nomes aqui, já estou feliz também. Depois, pelo menos, dá um oi de voz, pelo menos, pelo amor de Deus. Tá? Então, isso só para dar uma introdução aí de como a gente pretende trabalhar. Então, assim que tiver liberado o AVA, eu vou colocando, separando as pastinhas por aula lá, né? Correndo atrás dessas 2 semanas que vocês acabaram ficando sem aula. Então, a gente também organiza a disciplina para que dê conta desses 2 dias. Eu estou com a turma da Osório, então eu consigo fazer um paralelo do que foi trabalhado lá e está trazendo para vocês a mesma ideia, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá gravando direitinho, tá? Deixa eu abrir uma coisa aqui para vocês. Então, o material que eu mandei para a Ju, para encaminhar para vocês, foi esse daqui, para quem já abriu, ok? Eu, inclusive, coloquei como se fosse a aula do dia 18 de março, que era a próxima aula que vocês deveriam ter tido. Já era a aula via transmissão remota, né? Porque já estava com o momento de paralisação, né? Sem aula presencial. A última aula presencial foi nessa semana, dia 16, daí depois, dia 17, já paralisou, né? Então, por isso que eu coloquei a data do dia 18, né? Logicamente, sei que hoje não é dia 18, mas pensando na programação da aula dessa data, e daí a gente vai recuperando ao longo aí essas datas que ficaram faltando até chegar, ok, no dia de hoje, no planejamento de hoje, tá bom? Gente, vocês vão avisando se quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, vocês podem a qualquer momento, tá? Eu vou dar uma passada só, eu não quero gastar tempo lendo os slides daqui, a gente até faz uma parte mais prática aqui para conseguir interação. Essa primeira parte é primeiro, né, o planejamento da disciplina, que é bem importante. Eu coloquei ali o que vocês já tiveram com a aula na quarta-feira, né? Então, a semana acadêmica de pedagogia, teve uma aula com a professora Marilda. A aula que eu preparei hoje vai muito em cima da parte dos documentos oficiais da PNCC e um pouco do histórico da matemática. Daí, para a semana que vem, que eu sei que não é 25, né? Mas para as próximas aulas ali, até se vocês me permitirem. Assim que o AVA a gente já tiver com acesso ao AVA, eu estiver enxergando vocês, eu já coloco essas outras aulas e a gente vai estar dando conta do conteúdo, mas eu também não quero sobrecarregar vocês, tá? Para não ficar, meu Deus, agora tenho que dar conta aí de 3 aulas, vai passar. Não, eu não quero sobrecarregar, por isso que eu quero essas aulas que ficaram faltando, eu quero ir diluindo aos poucos, tá? E daí acho que não sobrecarrega para ninguém, até porque já é um formato diferente. O que está acontecendo aqui? Eu vi o meu filho se abaixando aqui para não aparecer. Desculpa, porque olhando que gente, está acontecendo alguma coisa aqui embaixo. Ai, tem umas coisas que acontecem que é diferente, né? Perdão. Ele fez o maior cuidado para não me prejudicar, mas eu fiquei olhando e falei, gente, tem uma cobra rastejando aqui, não é meu filho? Então, eu vou diluindo isso das outras aulas no decorrer das nossas próximas aulas, tá?
Ali, então, tem uma divisão da parte do conteúdo e a atividade avaliativa eu coloquei ali para as próximas semanas, pensando que daí a gente já vai ter o AVA, que a gente consegue estar fazendo atividades avaliativas ao longo, a ideia é ao longo da disciplina, né? Mas como o nosso caso vai ficar apertadinho ali, o bimestre, eu coloquei uma atividade já para a semana que vem. Não quer dizer que vai ser, a gente começa a fazer na aula, nesses momentos aqui, e depois vocês dão continuidade dentro do próprio horário da aula, tá? Como se fosse aula, né, em sala mesmo. A gente vai usar uma dinâmica muito semelhante com a dinâmica em sala. Pelo menos o que eu tenho feito com as 2 turmas da manhã que eu tenho, tá dando certo e não, pelo menos de conteúdo eu não senti muito, a gente não tá muito prejudicado com relação ao conteúdo, por ser nessa plataforma, tá? Até a parte boa, e eu já tinha feito planejamento da disciplina dessa maneira, é assim, ó, a matemática para ensino fundamental, a gente vê matemática para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, e 5 anos do ensino fundamental. Como para não dificultar, a maneira como eu planejei a disciplina é assim, o primeiro bimestre agora, a gente trabalha com as habilidades do primeiro e segundo ano. Então, é como se a gente estivesse pegando as crianças, os pequenininhos mesmo lá, do primeiro e do segundo ano. Depois, no segundo bimestre, é a continuação do segundo ano e terceiro. Daí, o terceiro bimestre é o quarto ano e o quarto bimestre é o quinto ano. Então, fica é como se a gente tivesse, igual a criança mesmo, aprendendo desde o primeiro ano, passando pelo segundo, terceiro, quarto, quinto, começando do primeiro bimestre até o último, tá? Então, esse foco desse bimestre agora, dessas nossas aulas, é pensando muito na criança que está no primeiro ano. Do primeiro indo para o segundo, ok? Passando por todas as unidades temáticas que tem na base, pensando em primeiro e segundo ano. Então, a gente não vai estar falando, vamos falar de fração. Não vamos falar de fração ainda. A fração a gente vai estar falando lá no terceiro, quarto bimestre. Não é agora, ok? Então, uma atividade avaliativa para a aula que veio, para a próxima, e da ideia da prova bimestral, e isso a gente vai vendo como a instituição vai ficar, como vão acontecer as aulas, quais são as próximas diretrizes aí, tá? Então, nos documentos, claro que a gente está se baseando muito na ideia da BNCC, né, da base. Eu quero reforçar uma coisa que vai estar aparecendo na base, como eu disse, não vou ficar lendo slides com vocês, mas aparece muito forte o termo competência, né? Claro que eu não sou a primeira pessoa, a primeira professora está falando nisso, os outros professores estão falando nisso com certeza, né? Quem apareceu aqui agora, gente, a Edith que apareceu aqui? Né? Oi, Edith! Boa noite, Feliz te ver, boa noite! Desculpe, gente, eu me perco aqui quando eu vejo vocês, que, né? Dá saudades, é bom, é muito bom mesmo, a gente fica feliz. Olha lá, gente, a base, os outros professores estão comentando sobre isso, esse termo competência que os professores estão falando, que a base coloca, é muito focado na questão, não vamos mais trabalhar o conteúdo pelo conteúdo, vamos trabalhar um conteúdo que tem a ver com a prática, com o contexto atual, e que isso a criança possa sair aplicando. Por isso que a gente comenta, né, as crianças desde a educação infantil já vão trabalhando com a ideia de adição, de subtração, sem sistematizar. Mas ela já trabalha com a ideia de, opa, eu tô com 3 balinhas aqui, se eu ganhar mais 2 balas, eu vou ficar com quantas? Né? São ideias que já vão trabalhando com a criança desde a educação infantil até chegar depois no momento que ela vai trabalhar com a operação de adição e de subtração. Então, é trazer a prática para dentro da sala de aula, né? Não ficar simplesmente aquelas continhas soltas sem ter uma relação com o contexto. Isso que é a ideia de competência, é trazer esse conhecimento para dentro de uma prática. Então, toda a parte da base fala muito sobre isso. A definição que a base coloca vai muito de encontro ao que outros autores da área de educação colocam, né? Então, a capacidade de mobilizar conhecimento, sejam conhecimentos que vão trabalhar na parte de atitudes, na parte de habilidades, tudo isso para que a pessoa possa resolver uma determinada situação complexa. Isso que eu tirei aqui do slide é conteúdo da base mesmo, tá? Tem 3 itens ali sublinhados que aparece na base, que eu coloquei para vocês, que é o conceito de competência, né? Que é o saber fazer, saber é a ideia do conhecimento, né? Saber fazer, que é a ideia da habilidade, da prática, e a parte de habilidades, atitudes, valores, que é muito focado na questão do ser, nessa parte das competências.
Aqui tem mais um conceito de competências. Perrenot também é o autor da área de educação, que coloca também a capacidade do sujeito de estar mobilizando toda ou parte de seus recursos cognitivos para resolver uma situação complexa. Então, também vai no mesmo foco que aparece na base. Tem um outro conceito de competências. Quem que é esse autor que eu coloquei aqui? Acho que é o Moreto. Adoro ele. Também que vai estar na mesma linha. Não vou repetir também, porque ele vai estar dentro do mesmo critério, pensando sempre em competências. Conseguir trabalhar com todos os conhecimentos que eu já tenho para colocar em prática e resolver uma situação complexa. Veja a situação complexa atual, né? Eu fico pensando assim, naquele final de semana que os reitores das universidades se reuniram para decidir o que ia acontecer, imagine, né? É o conceito puro de competência. Eles tiveram que, os reitores, trabalhar com o que tinha de conhecimento naquele momento e pensar numa ação para colocar em prática, tipo, para a universidade ou não para ainda a universidade. E aquele momento, era um momento, até o professor Benedetto comentava com a gente, no momento que foi paralisado, não era o momento ainda que, em tese, precisava paralisar, né? Naquele momento se pensava, calma, ainda vem um momento bem pior, né? Mas olha a tomada de decisão que eles tiveram que ter para tomar essa atitude, né? Então, quando fala em competências, não está falando simplesmente que tem que conhecer alguma coisa, mas tem que interagir, eles tiveram que conversar entre eles para conseguir chegar numa tomada de decisão, né? O quanto é importante, e foca isso no conceito de competências, a parte do ser, da atitude, de estar à frente, de tomar uma decisão sobre isso. E até uma curiosidade daquele momento, isso que eu estou falando, gente, é lá do dia 14, 15 de março, que a Federal já tinha anunciado num domingo, né, que ia paralisar. Daí a Universidade Positiva, a gente ainda teve aula na segunda-feira, e a Federal já tinha avisado que ia paralisar, né? E a Federal tinha avisado que ia paralisar porque não tinha o mínimo de recurso para ter aula. O que eles falaram em mínimo de recurso? Eu não sabia dessa informação. Depois o professor Benedetto, nosso pró-reitor, que comentou até. Na Federal não tinha o mínimo de... Não tem papel higiênico no banheiro, não tem sabonete, não tem álcool gel. Então, como é que ia conseguir dar conta da mínima questão de lavar a mão, sendo que eles não tinham recurso para isso, né? Então, eles sabiam que ainda não era um momento de foco tão grande, mas eles não iam conseguir dar conta da questão de saúde, né? Lembrei dessa situação, porque essa situação é a cara do conceito de competências. Pessoas se reunindo a partir de conhecimentos para colocar em prática uma determinada situação, e a questão do ser, todos eles tiveram que conversar. Alguém queria comentar alguma coisa? Parece que alguém quis falar. Eu vi uma notícia hoje no grupo da escola que eu estou fazendo estágio. Saiu um edital, inclusive, em que outras universidades estão... universidades públicas, se eu não me engano, de Minas Gerais, de Brasília, estão dispensando os alunos, inclusive, de ter esse recurso online à distância, considerando que muitos alunos não têm acesso à internet em suas casas, exato. Então, eles estão reduzindo, inclusive, a carga horária do ano letivo. Parece que a carga horária vai ser diminuída, né? Eu não sei quanto que eles vão considerar, talvez 100 horas, ou 100 dias letivos, alguma coisa assim, né? Já escutei sobre isso também, até falando da parte das crianças também, né? Sim, exatamente. Englobando a educação básica e ensinos superiores, e inclusive cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, que tem que ter um número de horas, eles estão adequando essa redução. Tá bem... Eu não sei se foi isso até que eu escutei hoje também falando de medicina, enfermagem, até para quem está no último semestre, já para conseguir se formar antes para poder ir para o mercado, né? Sim, tipo, é o aluno exatamente. que está fazendo o TCC, que na verdade vão estar falando assim, não vai fazer o TCC na prática agora, da demanda que vai ter precisando desses profissionais, né? Olha, gente, quando que a gente pensou viver isso assim, ó, né? Nossa, é tudo muito... É novo, né? É uma coisa... Quando que vocês estavam fazendo com as escolas reuniões assim?
A gente nunca fez, né? Nunca. Nunca. E todo mundo assim, né? Agora todo mundo reunião o tempo inteiro no Zoom. É verdade. Hum? Abraços e beijos somente virtuais agora. É somente virtuais, é bem isso mesmo. Então, querendo ou não... Inclusive entre famílias, né? Como que é, Edith? Inclusive entre famílias. Exatamente, as famílias estão usando esse recurso, tudo, né? Pensa, gente, vem a Páscoa, né? E assim, ó, voltando ao conceito de competência, isso que a gente está fazendo é reaprendendo, é o conceito de trabalhar numa forma diferente, né? A gente se viu obrigado a isso, né? Obrigado a isso ou do tipo, para as aulas e dá férias para todo mundo e depois repõe. Não, calma, tem maneiras, né? Querendo ou não, olha a quantidade de habilidade que a gente está tendo que desenvolver e vamos colocar as cartas na manga, na mesa, né? Até braveza, que a gente fica assim, não quero, não, eu queria presencial. Gente, mas é o que tem no momento, né? Eu até num vídeo, eu acabei falando sobre isso, eu falei, olha, eu tenho certeza disso, não são os mais inteligentes que sobrevivem, né? É quem tem capacidade de se adaptar. Então, agora é tentar fazer o melhor, e isso tem tudo a ver com o conceito de competências. É você ter que mobilizar tudo isso, é o que você aprendeu, e coisas que a gente não tinha aprendido, né? Eu também não conhecia essas ferramentas para interação, não, a gente nunca precisou usar, né? Dessa forma, não conhecia também. Então, é conseguir mobilizar todos esses recursos para resolver uma situação complexa. A gente não está vivendo uma situação complexa? Bastante. Né? Olha, está posto para a gente, né? E como é que a gente vai fazer isso? E para vocês que estão fazendo estágio, estão nas escolas, gente, como é que as escolas vão conseguir dar conta disso ou estão dando? Não é? Professor, direção, coordenação, não sei se vocês têm essa impressão, mas todo mundo está trabalhando muito mais que antes. Sim. Com certeza. Sim. Né? E será que é porque também a gente fica muito aqui nesse meio tecnológico? Dá falta, né? Sinto falta de abraçar, de chegar. Eu gosto de dar uns tapas. Tô lembrando do Lucas, eu dou uns cutucão nele na sala, né? Mas não é. Falei, gente, será que é isso também? Essa coisa, falta de poder pegar, que a gente vai com a impressão de que tá mais doido, que tá trabalhando mais, né? A professora Ivana, ela falou assim pra gente no vídeo aula. Ela falou assim, gente, que saudade de estar com vocês, de caminhar pela sala, de estar discutindo com vocês. Exatamente isso. Eu entro às 9 horas no meu estágio, né, na central de estágio. Quem está falando, Lucas? É eu. E Aqui. aí o que acontece? Eu fico das 9 às 4, mas parece que eu fico mais cansado do que se estivesse lá, sabe? Pegasse se estivesse lá presencialmente, né? Isso, é muito cansativo. Eu também tenho bem essa impressão mesmo do cansativo. A gente vai deitar assim, exausta, né? Não quer assistir novela, não quer assistir DVD, mas só quer dormir. E quem pensava, a gente vai colocar as séries da Netflix em dia? Que porra de série, nada. Não coloca. Não. Que série, nada, não dá tempo de ver coisíssima nenhuma, né? Não. O que eu faço? Eu deixo uma notificação ligada, aí eu deixo o Skype ligado. Aí, por exemplo, é 9 horas que eu entro, então 9 horas tem que estar na hora do encontro. Eu já ligo ali, já vou escovando dente, já vou tomando café. Também fica legal. Lucas, seu microfone tá meio baixo. O Lucas, né? Aham. Pensei que era só comigo também. Também notei que dele, talvez você consegue deixar mais altinho, Lucas. Tá mais alto? Melhorou. Um pouquinho. Aham. Eu Já melhorou um pouquinho, sim. Então, aproveitando essa experiência que todos nós estamos passando, é a nossa cara esse conceito de competência. É estar se adaptando, perdão, é estar se adaptando para conseguir mobilizar essas novas habilidades, conhecimentos mesmo, que a gente está tendo que aprender coisas novas, para conseguir resolver uma situação complexa, ok? Tá, tem mais aqui falando ainda de competências e funções executivas. Essa parte de função executiva é uma coisa que eu acho que vocês tiveram com a Nélia, né? Ele falou sobre isso. Quando a gente está Mais ou menos.
Hã? Ela falou um pouquinho, prof. Falou mais ou Falou, né? menos, não muito. Um pouco, né? Também não é o foco da nossa disciplina, mas assim, só comentar a questão da importância das funções executivas, que também tratam de, peraí, se a gente quer mobilizar uma criança para ela gostar de aprender, a gente tem que surpreender, tem que trabalhar com brincadeiras, com atividades lúdicas, e como a gente não está mais na educação infantil, mas a gente está no ensino fundamental, na 1, né? Ainda se trabalha muito com essa questão. Tá? E focando daí na parte de neurociência, quando cita a questão de que para trabalhar com as funções executivas, o quanto é importante trabalhar com questões lúdicas, brincadeiras. Então, a neurociência vem também para dar um apoio nessa parte de competências, dizendo, opa, esse parece ser um caminho interessante. Parece ser um caminho interessante, né? Pode ser que daqui 5 anos olhe e fala assim, nada a ver o que estavam fazendo antes, vamos mudar tudo. A gente sabe que é assim que acontece, né? Mas para o momento atual parece ser muito adequado. Quando Gardner também fala das inteligências múltiplas, né? Que reconhece que as crianças aprendem de maneiras diferentes, uma vai ter uma habilidade maior para a parte musical, outra vai ter para a parte da matemática, para a língua portuguesa, ok, né? Tem muitas crianças que têm uma habilidade mesmo até que consegue explorar a questão de histórias, né? Que já consegue ter uma questão criativa muito forte, e tem outra criança que você percebe que é muito mais lógica, né? Ela consegue fazer as coisas numa determinada sequência, ela tem um embasamento lógico melhor do que a outra que é criativa. E ok, não quer dizer que aquela criança que é boa em matemática ela é melhor do que a outra que é criativa e tem uma parte lúdica e cênica. Não. Então, isso é muito forte hoje também, a base reconhece também essas questões. Então, ali só tem um desenho para reforçar essa ideia de competência, né? Que são esses 3 itens para resolver situações complexas. Gente, essa figurinha você já deve ter olhado num monte de disciplina. Os profs já usaram, né? Uhum. Mas ela é linda. Ela tem 2 palavras que representam muito ela. Quais são? Equidade. Perfeito. Desculpe, eu sei que está sendo repetitivo, eu tenho certeza que vocês já viram, mas é que a gente olha e fala perfeito, né? E a base aparece muito esse conceito, não quer dizer dar as mesmas coisas para todos, né? Mas dar aquilo que precisa para que todos tenham a mesma condição. Né? É incrível, né? Essa figura retrata bem essa questão mesmo. Tá. Falando da parte específica da matemática, quando a gente fala de matemática, a gente lembra de uma cara como essa, né? Ainda bem, isso não nos pertence. Se nós tivéssemos escolhido engenharia, alguma coisa assim, talvez, não é o nosso cenário, né? Então, aquele nosso tradicional arme e fetui, que aparecia muito, principalmente na minha época, hein? Que tinha que resolver aquelas continhas, né? Era muito focada a matemática em resolução de contas. Lucas, você é mais novo, você está balançando a cabeça. Quer dizer que você lembra muito dessas continhas também? Ai, professor, sem comentários. Você é novinho, mas tinha muito na escola, Lucas, continha? Nossa, tinha muito. Mas assim, matemática para mim, lá quando eu era criança, eu acho que foi tranquilo, mas português era o cascavel. O problema não era a matemática. Não era matemática, pô. Entendi. Então, isso é para trazer aquela coisa do tradicional, que era muito forte na matemática, que hoje não deveria ser mais tanto, né? Nem hoje, já faz alguns anos, né? Antes o foco era muito em saber o resultado, a gente montava a continha para saber o resultado, né? Era o foco principal. Tinha esses algoritmos padronizados, né? Gente, vocês lembram esse negócio aqui, ó? Que daí aparecia, né? Ah, tenho que subtrair o 8 do 4, não dá. Daí empresta. Uhum. Tinha esse negócio, gente, por Deus do céu, né? Que emprestada aí do vizinho, né? Não empresta mais coisíssima nenhuma, tá? O professor só apresentava uma forma. Como é que é? Desculpa. Desculpa. Pode falar, Lucas? A Edith estava falando primeiro. O duro é que a gente incorpora esse conceito para a vida inteira. Incorpora, Edith. E vou te dizer que é assim, ó. É sofrido para a gente abrir mão dele. Não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil, até porque, assim, concorda que esse modelo, ele funcionou.
Ele funcionou, estou aqui, continuo Pô, adorando mas, assim, matemática. ele funcionou porque, por exemplo, os professores que me deram aula, eles só ensinaram de uma forma só. Entende? Então, por isso que funcionou, porque ou o aluno aprende ou o aluno não aprende. Não, eu concordo que, assim, mesmo sendo nesse formato, a gente acabou aprendendo, né? Mas para pensar numa coisa aqui. Quando a gente está falando de 141 menos 86, e aqui eu não consigo tirar o 6 do 1, a gente aprendeu que empresta, o 4 vira 3 e o 1 vira 11. Por que que vira 11? Que empresta? Da onde que vem esse 4 virar 3? E daí, opa, obrigada, 10 minutos já. Da onde que vem esse 4 virar 3 e depois vira esse 1 para cá? Muitas vezes a gente consegue fazer isso porque a gente repetiu o modelo. Sabe essa fala aqui, ó, algoritmos padronizados? A gente repetiu e aprendeu. Mas por que era feito dessa maneira, né? Hoje é essa preocupação que tá. É muito mais a preocupação do porquê que é feito isso do que necessariamente repetir um algoritmo. Isso não quer dizer que o algoritmo não vai ser repetido. A gente vai usar o algoritmo. Mas por quê? O que quer dizer isso? Essa que é o grande tchan, a grande descoberta da disciplina. Por isso que ela é uma disciplina linda e a gente vai construir a disciplina juntos. Tá? Ninguém vai precisar ficar com pânico. Eu vou dizer que o quanto eu esgoelava vocês em raciocínio, essa primeira parte é muito mais tranquila. Porque vocês com raciocínio, fazendo aquelas bolinhas do diagrama de Venn lá, oxe, agora é mais súcia a vida. Foi só para assustar a gente lá. Né? Ah, mas eu gostava de vocês, eu esfolava e vocês iam atrás e queriam resolver e ficavam intrigados com os negócios. Gostava disso em vocês. Muito bom mesmo. Agora é muito mais, então, ó, continua existindo contas de subtração, mas para a criança conseguir entender, né, está muito relacionado à parte de materiais manipulativos, né, aparece muito a ideia de material dourado, ela manipula para depois ir para o algoritmo. Sabe essa coisa? Gente, tinha muita regrinha, né? Esse aqui é um slide só para lembrar, a gente nem chega a utilizar isso aqui, aquelas regrinhas, assim, da matemática, mais com menos dá menos com menos dá mais, tinha um monte de regrinha, assim. Daí hoje, às vezes, a gente sabe a regrinha, mas não sabe nem onde aplicar, e às vezes acaba fazendo maior confusão para estar utilizando, né? Então, a ideia é isso, é não se preocupar com regras e fórmulas. A ideia é que a gente possa trabalhar, acima de tudo, com a ideia de o que quer dizer isso, quando a gente fala 3 menos 7. Né? O que quer dizer isso daí? Outra coisa que tudo isso daqui, gente, eu estou só comentando para fazer um histórico, que é o histórico da disciplina mesmo, né? A partir desse histórico, o que interessa para nós agora na parte de ensino fundamental, primeiro e segundo ano, tá? Mas isso é o que a gente vai trabalhar na disciplina inteira. Tem uma fala bem bonita da base que diz assim, reconhecer que a matemática é uma ciência humana. A base coloca não mais a matemática simplesmente como uma ciência exata, é uma ciência humana. E olhe por quê. Pensa nessa situação prática aqui. Você precisa pintar a parede da casa. Esse é o teu objetivo, que é pintar a parede. Daí você vai pedir um orçamento. Vem um pedreiro, vem um mestre de obra, vem alguém lá que vai calcular, para fazer um orçamento, essa pessoa vai ter que calcular a área, vai ter que calcular quantos litros de tinta vai precisar, quanto de lixa para poder lixar a parede e qual o custo disso. Olhe, tem mais coisas ainda, né? Aqui são os principais itens. Se você pedir um orçamento para 2, 3 pedreiros, eles vão te entregar o mesmo valor? Não. Não, né? Entende por que a ideia do ciência humana? Quer dizer que para eu chegar a esse resultado, que vai ter, no resultado final vai ser um custo. Para eu pintar a parede, eu tenho um custo. Só que para ter esse custo, eu tenho várias variáveis a serem analisadas. E essas variáveis que nós temos, que essas pessoas vão analisar, fazer cálculos, ver quanto que precisa de tinta, ver qual o preço da tinta no mercado. Então, olhe como isso depende da pessoa que vai estar atuando com esses dados. Por isso a ideia de ciência humana. É uma ciência que não importa mais tanto o resultado. A matemática continua nos dando resultados exatos, tá? Não estou dizendo isso, né? Que não vai ter, sim, 2 mais 2 vai ser 4. Mas nesse contexto aqui, não importa tanto o resultado, mas
o que ela fez para chegar naquele resultado. Por isso que cada pessoa que vai apresentar um orçamento para essa atividade vai resultar num valor diferente. Essa é a ideia, ok? Por isso a ideia de ciência humana. Nossa, esse slide lindo, cheio de coisas escritas, está falando das competências específicas da matemática. Só destacar alguns itens que aparecem aqui. A matemática está muito fora de simplesmente fazer cálculos. A matemática vai estar aparecendo aí como ciência, que vai estar interagindo com tecnologias digitais. Aliás, a nossa disciplina nunca foi tão digital. Vai estar interagindo com a ciência humana, porque depende da atuação das pessoas. A matemática está falando muito de um espírito investigativo. Ela está falando muito, até aparece no último item, lá no item 8, interação com os pares. Então, é algo que aparece muito na parte da matemática. Não são somente números. Tem duas competências ali que tratam mais da parte de cálculo mesmo. O resto tem a ver com interação com pessoas, com formas de representação, com leitura e interpretação, que tem a ver com língua portuguesa também. Tá? Bem interessante esse contexto que a base coloca. Nos 5 anos que a gente vai trabalhar com matemática, a base dividiu em 5 itens. No primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Ela dividiu em números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Hoje é um conceito geral da base e um pouco do histórico da matemática. Para a aula que vem, eu já vou estar tentando preparar antes para vocês, para deixar disponível, a gente vai trabalhar algumas aplicações dessa unidade temática números para o primeiro e o comecinho do segundo ano. Tá? Daí, nas próximas aulas, vai ter de álgebra, de geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística para o primeiro ano. Olha que coisa mais linda. Sim, primeiro ano já trabalha com a ideia de estatística, que eu acho que a maioria de vocês nunca nem viram, ou estão trabalhando agora na faculdade, ou trabalharam comigo o ano passado, quando a gente trabalhou lá de diagrama de Venn, que tem um pouco a ver com a parte de estatística. Trabalhei no ensino médio. No ensino médio teve um pouquinho de estatística, Kátia? Sim. Show. Probabilidade também. De probabilidade, é verdade, é verdade. Quem saiu recente do ensino médio chegou a trabalhar mesmo. E bem lembrado, você trabalha com a parte de probabilidade mesmo. Uhum. E agora, não só no ensino médio, mas desde os pequenininhos a gente já consegue trabalhar com esse conceito. Isso que é bacana, né? A base, ela trabalha com o conceito desde o primeiro ano, a ideia de espiral, e daí vai aumentando, né? Vai aumentando o nível. Então, não é assim, a estatística vai trabalhar só no ensino médio. Não, já começa a ser trabalhado desde o início. Tá, aqui é um exemplo de como aparece dividido na base, né? Então, por exemplo, a unidade números. Quais são os objetos de conhecimento? É como se fosse a ideia do conteúdo mesmo. E como deve ser trabalhado isso na prática. A ideia da habilidade que a base coloca é, a habilidade é o desenvolver. O que tem que ser desenvolvido com esse conteúdo que está sendo apresentado. Sempre vai estar trabalhando dessa maneira, não só na disciplina de matemática, mas nas outras matérias também da mesma forma. Aqui eu coloquei as habilidades, né, do primeiro ano e do segundo ano, que é o foco agora do primeiro bimestre, tá? Principalmente primeiro ano, e daí a gente caminha para o segundo ano. E aqui tem uma sugestão de leitura, que é um pouco do que a gente já está conversando, lá do e-book. Também eu mandei para a Ju, pedi para ela deixar disponível para vocês, e eu também vou estar colocando no AVO. Eu quero mostrar uma outra coisinha aqui, só para buscar uma rápida interação. Deixa eu só 3-0 para a coisa aqui. Pera, cadê? Tá aqui, achei. Eu vou colocar esse slide para vocês também, tá? Olha isso aqui. Será que é uma atividade adequada para o momento atual da BNCC? Não. 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 Gente, essa atividade é da minha época, total. A professora fazia muito isso. E é bem isso. Não é uma atividade adequada porque ela até tá bonitinha, né? A criança vai pintar, tem uma nuvem, tem um aviãozinho ali, né? Tá com uma cara bem fofinha, mas assim, total reprodutiva. E principalmente tá na vertical, tá? Puxa, aí na vertical a gente não utiliza quase essa ideia, na vertical. Né? É muito na horizontal no início. Essa aqui, o que vocês acham dessa? É contagem.
para fazer o processo de contagem. Perfeito. Isso mesmo, Selma. Tá mais adequado? O que vocês acham? Eu acho que para criança não está assim muito. É mecânico, visual, né? É muito mecânico. O visual não está para você tratar de criança, né? O público. Essa daqui, ela até, como ela foca o processo de contagem, ela é até mais interessante, né? Do que a anterior ali, que estava um arme efetue. Mas é bem isso, ela está totalmente mecânica ainda, né? O ideal num processo de contagem seria a professora estar trabalhando com a questão de